Daniel capítulo 6. Nós vamos falar hoje sobre uma história muito conhecida, a história de Daniel na cova dos leões. E essa é uma história muito conhecida, inclusive para quem não é cristão. Senso comum, as pessoas já ouviram falar da história de Daniel ter sido colocado na cova dos leões. E o grande perigo da gente lidar com um texto tão conhecido é a gente ficar um pouco distraído para as verdades que esse texto tem para ensinar para a gente. A palavra de Deus sempre se renova e sempre tem mensagens novas para falar com a gente. Então, eu queria pedir a sua atenção, eu queria pedir para você não se desligar, não entrar no modo automático, por ser um texto conhecido, mas que prestasse atenção, porque Deus tem algo para falar conosco nessa manhã, através desse texto. Esse texto fala daquele momento em que Daniel, porque ele não quis se dobrar, não quis orar, deixar de orar ao Senhor e orar somente ao rei Dario, que era um decreto que havia sido estabelecido na Babilônia, por causa dessa desobediência civil, né, ele foi levado então à cova dos leões. E é muito comum a gente receber uma palavra e as pessoas pregarem a respeito do fato de que na hora H Deus protegeu Daniel e não permitiu que ele fosse devorado pelos leões. Mas eu estaria sendo imparcial se eu dissesse para você que isso vai acontecer todas as vezes. Muitas pessoas, muitos cristãos foram sim devorados por leões. Muitas pessoas morreram por causa do evangelho. Muitas pessoas perderam a sua vida porque decidiram se posicionar. Então, esse texto relata alguma coisa que de fato aconteceu, que foi um livramento milagroso da parte de Deus para com a vida de Daniel, porque ele tinha um propósito com Daniel e através dessa história nos encorajar até hoje. Mas eu estaria sendo mentiroso se eu dissesse para você que isso vai acontecer todas as vezes. Talvez nós não sejamos levados à cova dos leões, nem sejamos salvos na cova dos leões. Talvez em alguma situação, a gente sofra até o final aquilo que foi estabelecido pelas autoridades. Mas isso não quer dizer que Deus não está se movendo. E a lição que eu queria tirar para nós nessa manhã, desse texto, não é simplesmente falar para você que você não vai ser comido pelos leões, ou que você, no último momento, na hora H, Deus vai te livrar. Eu quero falar com você nessa manhã a respeito dos passos que levaram Daniel a se posicionar dessa forma, e a permanecer firme, mesmo na cova. A gente muitas vezes acha que as coisas ruins acontecem com a gente pelo fato de a gente ter pecado ou ter errado, né? Você ter cometido um erro na sua vida, então você vai ser responsabilizado por causa daquilo, e aí você vai ter que sofrer as consequências. Mas esse texto mostra para a gente que não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, sim, o pecado nos leva a consequências desagradáveis, e a gente vai ter que lidar com essas consequências. Mas, muitas vezes, não é o nosso pecado que nos leva para a cova dos leões. É a nossa fidelidade ao Senhor. O fato da gente permanecer firme no Senhor é que nos levou para uma situação onde nós vamos sofrer a punição do mundo com relação àquilo que nós cremos. Mas isso também não acontece da noite para o dia. Daniel foi forjado durante uma vida toda para que ele pudesse enfrentar esse momento tão difícil na vida dele. Eu já preguei aqui a respeito do momento em que Daniel resistiu a se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, quando ele pediu para não se contaminar, e por causa dessa decisão que ele havia tomado, ele foi levantado como uma pessoa especial no reino, ele assumiu uma posição de proeminência, de autoridade, porque a presença de Deus se revelou na vida dele e ele foi levado a interpretar sonhos, a trazer direção para os reis da Babilônia, e por causa da decisão que ele havia tomado de permanecer firme, é que ele foi levantado. Essa foi uma das atitudes que ele tomou, que levaram, que forjaram o caráter de Daniel, para que ele pudesse lá na frente, anos depois, talvez 70 anos depois, lidar com essa situação. Mas eu queria então ler para vocês o texto no qual a gente vai falar, que está lá em Daniel 6, a partir do verso 1. Daniel 6, 1 diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um.
aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Dario, então, escolheu 120 prefeitos ou vereadores ou pessoas que representassem o governo em lugares específicos. E sobre esses 120, ele estabeleceu 3 pessoas, 3 presidentes ou 3 responsáveis, 3 supervisores, dos quais Daniel era um. Tá? Então, é para explicar o que está acontecendo até aí. No versículo 3, então esse mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O Espírito de Deus estava sobre ele e ele fazia as coisas com excelência. E o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino, colocá-lo acima dos 3. Ele ia ser o segundo dentro do reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Ou seja, aquelas pessoas ficaram com inveja de Daniel, falando assim, esse Daniel vai tomar o lugar da gente, vai ficar sobre a gente não quer isso. Então vamos arrumar alguma desculpa para tentar pegar ele na curva. Foi isso que eles estavam tentando fazer. E aí eles disseram no versículo 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei de Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram, rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Esses governadores e presidentes eram pessoas espertas, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que não iam conseguir pegar Daniel em algum ato ilícito. Talvez eles fossem corrompidos e fossem pessoas que cometessem alguns erros, fossem incapazes de cumprir a lei do jeito que deveria ser cumprido, e acharam que talvez Daniel pudesse ser assim também. Mas eles viram na vida de Daniel uma vida íntegra. Então eles criaram e foram no rei pedir para que o rei fizesse uma lei. E essa lei tinha tudo a ver com o ego do rei. Rei, ninguém é como o senhor é maravilhoso, o senhor é muito bom. Eu acho que todo mundo tinha que orar para o senhor é quase um Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma lei, durante 30 dias ninguém pode orar para ninguém, só para o Senhor. Porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração e um homem fiel a seu Deus. E nessa eles iam pegar Daniel. Agora lembre-se que Daniel era um dos 3 presidentes. Portanto, ele sabia da lei que estava sendo prevista de ser promulgada. No versículo 10, então, diz o seguinte, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel sabia que essa lei havia sido escrita, mas ele não resolveu tirar férias de Deus. Ele não ficou 30 dias falando assim, Deus, o senhor sabe, né? Só durante esse tempo, porque senão vão me pegar, vão me prender, vão me jogar na cova dos leões. O senhor sabe que eu sou importante para o reino, eu não posso abrir mão do meu trabalho aqui. Então, durante esses 30 dias eu vou ficar bem quietinho, eu vou orar mais escondidinho ali, em lugar mais reservado, ninguém vai ver, eu continuo orando, está tudo certo. Foi isso que Daniel fez? Não. Daniel foi para o lugar mais visível. Ele foi para cima, abriu as janelas, e depois eu vou falar qual que é o princípio que Daniel está seguindo ao abrir as janelas. Um lugar visível, e 3 vezes por dia ele orava a Deus. Interessante que, eu não sei você, mas se fosse eu, essas orações que eu ia fazer, ia ser assim, Deus, fecha os olhos de todo mundo, vou orar aqui, mas não deixa ninguém ver. Deus, se alguém vê, não deixa ninguém me levar, me protege, me guarda. O senhor sabe que eles estão sendo injustos. Eu iria orar assim. Falando, Deus, o senhor sabe que eu estou fazendo a coisa certa. Não deixa ninguém me pegar na curva. Mas Daniel orava de um jeito diferente. Ele orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer.
Daniel já tinha uma vida de oração. Daniel costumava orar a Deus 3 vezes ao dia. Daniel tinha uma vida de gratidão. Daniel dava graças ao Senhor. Sobre o que Daniel estava dando graças nessa oração que ele está fazendo? Talvez pelo fato dele ter sido levantado como alguém de autoridade dentro do reino. E assim poder influenciar o reino da Babilônia. Talvez ele esteja dando graças a Deus pelo seu povo. E como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, essa oração que ele fazia tinha um propósito muito específico. Por isso ele orava com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Vejam o cuidado nessa biografia de dizer que as janelas estavam abertas para o lado de Jerusalém. Isso tem alguma coisa, gente, e a gente vai ver o porquê disso. Mas Daniel não estava simplesmente cumprindo um rito. Ele cria no poder de Deus e nas promessas do Senhor, e por isso que ele era persistente e perseverante na oração que ele estava fazendo para Deus. Ele não ia tirar férias de Deus. Ele não ia se intimidar com o fato de ser talvez levado para a cova dos leões. Na verdade, Daniel, à medida que ele orava a Deus, ele estava sendo fortalecido. Ele estava construindo um alicerce na sua fé. Ele estava sendo fortalecido para que nenhum tipo de ameaça fosse lançada contra ele. Aliás, se a gente for para o livro de Atos, a gente vê que os discípulos de Jesus foram presos e os sacerdotes fizeram uma ameaça contra eles. Falaram assim, olha, nós vamos liberar vocês, mas vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Açoitaram os seus discípulos e eles foram soltos. E aí, tanto os discípulos quanto toda a igreja oraram o seguinte, Senhor, olha para as ameaças deles e não permita que a gente se cale. Mas, ao contrário, nos dê autoridade, o poder, opera em nós maravilhas, para que as pessoas vejam o teu poder. Percebe que pessoas cheias da presença de Deus não se intimidam. Pessoas cheias da presença de Deus clamam para que o poder de Deus encha a vida deles ainda mais, para que, em meio às ameaças, o poder de Deus se manifeste. Pessoas que são cheias do poder de Deus são pessoas corajosas, que não olham para as ameaças ao custo da sua própria vida, mas sabem que a sua vida pertence ao Senhor. E é por isso que Daniel, na medida que ele orava 3 vezes ao dia, ele estava fortalecendo o seu homem interior para resistir a qualquer tipo de ameaça que pudesse vir contra a sua vida. Então, essa oração de Daniel não foi uma oração de livramento, mas foi esse tipo de oração, de atitude, que levou Daniel para a própria cova dos leões. Daniel é um homem que foi fiel desde o momento que ele foi trazido cativo para a Babilônia. Eu quero mostrar para você, então, 3 atitudes que formaram o caráter de Daniel nessa trajetória de vida. A primeira atitude, como eu falei para vocês, é que Daniel decide não se contaminar com as iguarias do rei. No capítulo 1, no versículo 8, diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele comprou a briga. Ele sabia que pedir para não se contaminar, ele seria colocado em evidência. As pessoas iam começar a ficar de olho nele. Mas ele cria que a sua santidade era mais importante. Ele estava começando a construir o alicerce daquilo que iria segurar a sua integridade durante os 70, 80 anos da sua vida. Em todos os momentos em que ele foi ameaçado, em que ele foi colocado no momento de exposição, ele sabia que o Senhor estava com ele, porque ele conquistou, ele buscava a santidade, ele buscava ser alguém separado para o serviço do Senhor. Ele não permitia que os prazeres dessa vida tomassem a vida dele. Pelo contrário, ele abria mão dessas coisas, e nisso ele era fortalecido. Daniel não só fez isso, ele decidiu, mas também ele inclui nesse projeto de separar-se os seus amigos. Em Daniel 1:12 diz assim, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel não falou assim, só eu, os meus amigos aqui, que vieram comigo lá de Jerusalém, nós também estamos nesse projeto, nesse propósito. E nisso, Daniel está estabelecendo uma rede de apoio mútuo.
E essa é a segunda coisa que Daniel fez para construir o caráter e permanecer fiel até o final. Daniel não só decidiu não se contaminar, mas também ele se juntou com pessoas que tinham o mesmo propósito. Isso quer dizer, gente, que por mais que você seja fiel, por mais que você queira fazer a vontade de Deus, não dá para fazer sozinho. Nós precisamos estar conectados. Foi exatamente o que Daniel fez. Falou assim, não só eu, mas os meus amigos estão comigo aqui. E nós vamos junto ficar firme. Esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram aqueles que foram lançados na fornalha ardente, porque também não se dobraram ao rei. Essas pessoas também foram fortalecidas. E a gente vê na vida deles o sinal de que eram pessoas que criam no Senhor e estavam dispostos a fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque eram pessoas que oravam e que se conectavam. Eles estavam juntos. Eles oravam juntos. Eles buscavam força uns nos outros. Eles viam aquilo que o outro estava passando e juntava, colava nele para ser fortalecido. Seria muito fácil chegar aqui e falar assim, não, olha, se você orar, Deus vai te livrar no fim das contas. Mas o que esse texto está mostrando para a gente é que nós precisamos construir esse caráter. Construir os alicerces que vão nos ajudar a permanecer firmes. A gente viu que Daniel, então, chama esses amigos para estarem com ele. No capítulo 2 de Daniel, quando Daniel é chamado para interpretar um sonho do rei Nabucodonosor que ninguém conseguia interpretar, ele fala o seguinte, Daniel 2, 17 e 18 diz assim, então Daniel foi para casa e fez a saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que são os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O rei Nabucodonosor tinha dito o seguinte, se ninguém revelar o meu sonho, eu vou matar todo mundo, todos os conselheiros, todos esses caras aí que dizem que são adivinhos, que têm a revelação, se eles não me trouxerem a revelação, eu vou matar todo mundo. E Daniel se levanta falando assim, não, o Deus do céu vai me revelar. E aí ele junta com seus amigos e fala assim, vamos orar, gente. Vamos orar comigo aqui, porque a coisa vai ficar feia. Se eu morrer, vocês vão morrer também. Então vamos orar juntos, para que o Senhor traga a resposta para nós. No versículo 2:18, ele fala assim, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu a respeito desse mistério. No versículo 19 a 23, no 2, 19 a 23 diz assim, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel, então, ora agradecendo, disse assim, Daniel bendisse o Deus do céu. E disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Ele está reconhecendo aqui que aquilo que ele revelou para o rei veio da parte de Deus, naquele pedido que ele tinha feito junto com seus amigos. Daí, gente, a importância da gente ter uma rede de apoio mútuo. Não dá para a gente viver a vida cristã sozinho. Não dá para a gente querer ser santo, para a gente querer fazer as coisas de Deus, se a gente estiver solitário. Nós precisamos de pessoas que creem como a gente, que oram conosco, que nos encorajem. Nós precisamos de Mesaques, Sadraques e Abednegos ao nosso lado, para orarem conosco, para clamarem ao Deus do céu, para nos trazer a resposta que nós precisamos. E aí, a segunda coisa é essa, então, que Daniel criou essa rede de mutualidade, de apoio mútuo. Mas a terceira coisa é que Daniel era um homem de oração e que clamava e orava a Deus por coisas que iam além das suas necessidades pessoais. Daniel estava orando pelo seu próprio povo. Quando a gente vê lá no versículo 10 que ele orava com as janelas abertas do lado de Jerusalém, ele estava fazendo algo que o rei Salomão, quando consagrou o templo, havia orado.
Eu quero ler para você isso. Isso está em 1 Reis, capítulo 8, versos 46 a 51. Veja como Daniel conhecia a palavra de Deus e a sua oração tinha propósito. 1 Reis, capítulo 8, a partir do verso 46, diz assim: quando pecarem contra ti, quando o povo pecar contra ti, Deus, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos dos inimigos, a fim de que eles os leve cativo à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde foram levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais para esta cidade, e que escolheste para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e a sua prece, e a sua súplica, e faz-lhe justiça, perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a terem compaixão os que levaram a cativos, e que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, no meio do forno de ferro. Quando Salomão está consagrando o templo, parece que ele já sabia que o povo ia pisar na bola. E ele ora a Deus, falando assim: Deus, quando esse povo aqui pecar contra o Senhor, e o Senhor os levar cativo como punição pelo seu pecado, para uma terra distante, e lá nessa terra o povo se arrepender, e reconhecer que pecou, e começar a orar, e pedir perdão, olhando para a terra de Jerusalém, olhando para esse lugar, e clamando ao Senhor, ouve a oração desse povo e perdoa. Daniel, profeticamente, estava tomando o lugar do povo, e orando a Deus, com as janelas abertas para Jerusalém, olhando para lá e se lembrando dessa palavra, dessa oração de Salomão, dizendo: Senhor, perdoa o teu povo, faz com que eles se arrependam, leva-eles de volta, traz compaixão para essas pessoas que nos trouxeram cativas para cá, e nos ajuda a voltar para a tua terra. Então, Daniel era um homem que orava não só por si, mas ele orava pelos propósitos de Deus para a sua nação. É isso que fez de Daniel um homem forte, com um caráter forte, um homem que cria naquilo que Deus poderia fazer. Gente, a gente não ora uma oração dessa se você não crê que Deus é poderoso para fazer, não é verdade? Muitas vezes a gente não sabe como orar, não é? A gente começa a orar e fica sem palavras. Daniel se valeu de uma oração que havia sido feita anos atrás, pelo rei Salomão, crendo no poder de Deus para restaurar a sua nação. Quando faltarem palavras para você, busque na palavra do Senhor as promessas de Deus, porque Deus tem em cada uma das suas promessas, em Jesus, o sim e o amém. Quando nós oramos em nome de Jesus a palavra do Senhor, Deus olha para essas orações e fala assim: sim, eu vou responder. E foi exatamente isso que aconteceu. Anos depois, Daniel viu o seu povo sendo levado de volta para Jerusalém, sendo liberado. A resposta da oração de Daniel veio anos depois. Então, Daniel só foi levado para a cova dos leões porque ele era um homem fiel, um homem que cria no poder de Deus, que tinha decidido permanecer firme e não se contaminar. Daniel estabeleceu vínculo com pessoas que o ajudavam a permanecer firmes. Não sei se acontece isso com você ou é só comigo. Tem hora que a gente fica fraquinho, não tem? Você fala assim: não sei se eu vou dar conta, está muito difícil essa vida, eu não estou conseguindo resolver esse problema. E a gente tem que colar em pessoas. Tem que se juntar com pessoas e falar: ora por mim. O que você acha dessa situação? Me ajuda em oração. Toda semana, dá 8 horas da noite, no domingo, eu ligo para o Fábio. E aí, Fabião, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi hoje? Chegou bem em casa? O Fábio é meu companheiro de oração. Ele sabe as coisas que eu estou passando e eu sei as coisas que ele está passando. Mas isso não é uma coisa natural da gente. São coisas que a gente tem que decidir fazer. Criar esses laços de amizade, criar esses laços de mutualidade, são fundamentais para que a gente possa permanecer firme no Senhor.
E quando eu estou fazendo besteira, o Fábio fala, não é por aí. E quando ele está fazendo bobagem, eu falo, Fábio, Deus diz assim, assim, assim para você. Mentira, Fábio? O Senhor nos uniu, nos colocou juntos, para que nós possamos nos fortalecer e permanecermos firmes. Quando Daniel disse não para as iguarias do rei, ele não sabia aquilo que ia acontecer lá na frente. Mas aquilo foi fundamental para fortalecê-lo e criar nele a estrutura necessária para não olhar para as ameaças, mas olhar para o seu Deus. No momento que ele foi proibido de orar a Deus, ele continuou orando, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Mesmo que Deus não o livrasse na cova, ele continuaria fazendo a vontade de Deus. Porque a vida dele com o Senhor era mais importante do que a sua vida. Daniel, então, era um homem que orava, mesmo nas situações mais difíceis. Agora, eu não queria que você ficasse com os olhos aqui em Daniel e falasse assim, puxa, Daniel é um cara ponta firme, hein? Eu queria ser assim também, um homem que ora, um homem que é santo, que não se contamina com as coisas do mundo, que tem amigos com quem ele ora, com quem ele pode permanecer firme. Eu não quero que você olhe para Daniel e ache que foi alguma coisa do seu braço. Daniel era um homem pecador como nós, mas era um homem que buscava o Senhor. Era um homem que sabia que o Senhor era aquele que o livraria. Independente do seu caráter, independente daquilo que ele fazia. De certa forma, Daniel aponta para Jesus. Porque da mesma forma como Daniel foi levado injustamente para a cova, Jesus foi levado injustamente para a cruz. Da mesma forma como colocaram um selo na pedra que tampava a cova, colocaram um selo na pedra que tampava a sepultura de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse selo não pôde impedir o anjo do Senhor entrar na cova e livrar Daniel. E esse selo não pôde impedir que o nosso Senhor saísse ressurreto da cova. O Senhor levantou homem como Daniel, assim como foi com Jesus. O próprio rei não queria que Daniel fosse preso. O rei ficou acordado a noite inteira tentando pensar numa maneira de não permitir que Daniel fosse levado à cova dos leões. E se a gente vê o julgamento de Jesus por Pilatos, Pilatos, em certo momento, decide fazer o possível para que Jesus não fosse preso. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus foi entregue, porque ele precisava morrer pelos nossos pecados. Mas o selo não impediu que Jesus levantasse da morte e viesse a ressuscitar e trazer vida para nós. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que quando o rei acorda de manhã e vai correndo para a cova para saber se Daniel tá vivo ainda, ele chama por Daniel e Daniel responde o seguinte, não, eu estou aqui, rei, meu Deus, eu estou vivo sim, rei, estou aqui. E ele disse assim no versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia que, caso que o teu Deus, a quem continuamente tu serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu, rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quando Daniel fala assim, não foi achada em mim inocência diante de mim. Ele está falando o seguinte, houve um decreto, houve uma decisão judicial dizendo que eu era inocente. E a gente não pode se esquecer que Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus é quem julgou Daniel. E falou assim, ele está impune. Ele está absolutamente livre, porque ele não cometeu nenhuma injustiça. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Deus olhou para Jesus e viu que ele era perfeito, não havia cometido nenhum pecado. Por isso a morte não pôde segurá-lo. Daniel significa
Deus é o meu juiz. Sabe, gente, se a gente ficar tentando olhar para nós e tentarmos no nosso braço sermos alguém que é justo por si mesmo, a gente não vai subsistir na cova dos leões, porque haverá pecado sobre nós. Mas o texto diz o seguinte: foi achada diante de mim inocência. Havia alguma coisa diante de Daniel que trazia a inocência, que havia justiça sobre ele. E lá em 2 Coríntios, capítulo 25, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não havia conhecido pecado algum, mas Deus o tornou em pecado por nossa causa. O cobriu com o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser cobertos com a justiça de Deus. Isso faz o seguinte: quando nós estivermos na cova, o Senhor vai olhar para a gente, como olhou para Daniel, e vai ver não o nosso pecado, mas a justiça do Senhor Jesus que está sobre a nossa vida. Você ser livre da cova não tem a ver com os seus méritos, não tem a ver com a sua vida, tem a ver com a vida que Jesus viveu por nós. Ele quer nos tirar da cova. Ele quer nos fazer vitoriosos no nome dele, capacitados pelo Senhor. Mas isso não tem a ver com a nossa força, tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós. Mas existem atitudes que vão nos levar a enxergar aquilo que Jesus fez por nós. E essas atitudes são, em primeiro lugar, mantermos uma vida santa. Buscarmos não nos contaminar com as coisas desse mundo. Em segundo lugar, temos pessoas com quem nós podemos contar, que intercedem por nós, que creem do mesmo jeito, que nos encorajam, que nos levantam, que nos ajudam a caminhar. E termos uma vida de oração, que vai nos fortalecer, que vai fazer de nós pessoas que creem. A oração nos leva a crer, aumenta a nossa fé, nos faz enxergar quem é o Senhor. Não é pelo meu braço, não é pela minha força, mas é porque Deus fez Jesus em pecado, para que eu pudesse receber a justiça de Jesus na minha vida. É pelas obras de Jesus que que Deus pode olhar para mim e me ver absolutamente justo. E assim me livrar da morte. Dizer, ele não tem que morrer, porque Jesus já morreu por ele. Você tem noção do tamanho do privilégio que nós temos em Jesus? Aquilo que estava reservado para nós era a morte. Mas Jesus morreu no nosso lugar, tomou o nosso lugar. E a justiça dele, que era um homem sem pecado, que não quebrou uma lei, uma regra, foi colocada sobre nós. Ele se fez pecado por nós, para que nós recebêssemos a justiça dele. Daniel não foi livre da cova. Daniel foi livre na cova. Agora eu quero dizer para você que talvez você não seja livre da cova e nem seja livre na cova. Talvez nós tenhamos que passar por aquele aperto, por aquela provação, por aquele momento de crise e dificuldade. Mas ali o anjo do Senhor está conosco. E ele coloca sobre nós o manto de justiça, de forma que o diabo não possa nos tocar. É o Senhor que nos protege, que nos levanta. É Ele que nos coloca no lugar de segurança. Daniel estava cercado de leões, mas ele estava no lugar mais seguro da terra, porque o anjo do Senhor estava com ele ali. Não importa a crise e o momento que você esteja passando, se o anjo do Senhor, se a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, dentro de nós, se manifestar, nós estaremos absolutamente seguros. Ontem eu ouvi uma frase que foi tão marcante para mim. A frase diz o seguinte: quando o joelho se dobra, o coração descansa. Quando o joelho se dobra, o coração descansa. Quando o joelho se dobra, nós reconhecemos a nossa necessidade de estarmos na presença do Senhor. Reconhecemos a soberania do Senhor, o poder do Senhor. Reconhecemos que Ele
conhece todas as coisas, controla todas as coisas e que nós estamos absolutamente seguros na sua presença. Teu coração está cansado? Está preocupado? Está ansioso? Vamos dobrar o joelho. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Vamos construir na nossa vida esse caráter de alguém que crê no Senhor completamente, que sabe o Deus a quem serve, que ora não só pelas nossas necessidades, pelas suas necessidades pessoais, mas para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e através da nossa vida. Eu tenho insistido na oração que Jesus ensinou, porque tem feito tanta diferença na minha vida e eu quero compartilhar isso com você. Jesus começa ensinando: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é mais importante do que qualquer necessidade que a gente possa ter. A vontade de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que nós desejássemos para nós mesmos. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus conhece o nosso presente, o nosso futuro, o nosso passado, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida para que sejamos plenos, para que Ele possa nos levar a uma posição em que nós sejamos fiéis ao Senhor, não cedamos a todos os ataques do diabo contra a nossa vida e possamos fazer a vontade do Senhor e sermos levantados. Daniel foi levantado. Quando ele saiu da cova dos leões, ele se tornou o primeiro no reino. Deus o exaltou. Deus se manifestou na vida dele, lhe dando poder e autoridade. Ele foi alguém que mostrou para as pessoas que o Deus dele era o Deus de todo mundo. E o próprio rei Dario escreve agora um outro decreto, dizendo que todos os povos deveriam temer e tremer diante do Deus de Daniel. Não era mais um decreto para que ninguém orasse a outros deuses, a não ser ele mesmo. Pelo contrário, era um decreto para que todos conhecessem o poder do Deus de Daniel. Daniel foi usado pelo Senhor para proclamar a maravilha do seu nome, a grandeza do seu nome. Então, se você está sendo cercado por leões, o que a gente precisa fazer? Construir uma vida de integridade, de santidade, de comunhão com os irmãos, de oração, que vai nos fortalecer. E nos lembrarmos que a nossa justiça vem do Senhor. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu faço, não é pelos dons que eu tenho, não é pela minha santidade, mas é pela santidade e a justiça do nosso Deus.